Anteriormente, vimos que o surgimento do Império decorreu-se de uma série de fatores, culminados no Grito do Ipiranga de Dom Pedro I e a posterior independência do Brasil. Entretanto, o novo monarca não agradou a população e rapidamente caiu na avaliação pública, renunciando em favor de seu filho Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Em seguida, iniciaram-se as regências, que tinham como propósito garantir a estabilidade nacional até a maioridade do imperador ser atingida. Elas falharam em seu objetivo, forçando o golpe da maioridade, em que Pedro se torna imperador do Brasil com 14 anos de idade. No começo de seu reinado, as rebeliões que varriam o Brasil naquele momento foram rapidamente sufocadas. Novos modelos políticos e econômicos passaram a surgir. Em meio a isso, uma guerra com o Paraguai estoura, na qual o Brasil, aliado à Argentina e Uruguai, saem vitoriosos. O que aconteceu em seguida? Quais foram as mudanças ocorridas com o fim dessa guerra? Os últimos anos do Brasil com a monarquia e como ocorreu seu fim são alguns dos vários assuntos que veremos agora. Era um mundo em constante transformação. Tudo estava em desenvolvimento acelerado. As indústrias cresciam na Europa, ao passo que o modo de vida das pessoas mudava drasticamente. Dos cavalos para os trens, da luz de velas para o gás e eletricidade, das pinturas para as fotografias. Com o Brasil não foi diferente. Então, assim que a Guerra do Paraguai termina, o Brasil também vai passar por um período de desenvolvimento sem precedentes. A expansão do transporte ferroviário e da produção cafeira são alguns dos principais fatores que apontamos como determinantes nesse crescimento. Tudo isso também é associado à estabilidade que Dom Pedro II alcançou ao vencer o Paraguai, tornando sua autoridade absoluta e praticamente incontestável. As dívidas contraídas com o conflito foram consideráveis. Só que nos anos seguintes elas começaram a ser debitadas e em finais de Império Brasileiro, virada da década de 1880 para de 1890, já estava tudo praticamente bem encaminhado, bem quitado. Houve também um aumento na construção de escolas e bibliotecas, promovendo a educação e a cultura no país. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando das grandes produções desse período. Construções como a Ilha Fiscal, a Escola Nacional de Belas Artes, a fundação da Estrada de Ferro Leopoldina, ou produções literárias como o livro Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Enfim, este foi um período em que o Brasil experimentou e vivenciou um crescimento acelerado, um crescimento rápido, explosivo. E nós chamamos esse período de Belle Époque Brasileira, que vai durar aí mais ou menos, não é muito bom traçar datas, mas para os que gostam, mais ou menos aí de 1871 até 1922, uns quebrados por volta disso. Que é o período em que o Brasil vai realmente vivenciar esse crescimento econômico muito grande. Só que nem tudo eram flores. Com o início de uma nova década, novos problemas surgiram. A figura de Dom Pedro II poderia estar em alta, mas não ficou isenta de oposições. Momentos que chamamos de questões vão marcar o início do fim do reinado de Pedro de Alcântara, e é muito importante que você tenha essas 3 grandes questões em mente para entender mais ou menos aí como que ocorreu esse processo de desmoralização do Império do Brasil frente a 3 grandes classes. A primeira dessas questões, então, foi a questão religiosa. Foi um conflito de interesses que houve entre a Igreja Católica e o governo imperial brasileiro, mais ou menos aí entre os anos de 1872 e 1875. Esse embate foi motivado principalmente por conta da presença de maçons na Igreja Católica. Os bispos, principalmente de Olinda e Belém, estavam questionando a interferência estatal nos assuntos eclesiásticos, porque esses bispos estavam interditando irmandades e tinham membros maçons, e acabou que o Império do Dom Pedro II não gostou muito disso e prendeu esses bispos. Isso acabou gerando uma crise na relação entre igreja e Estado, enfraquecendo a imagem do imperador perante a igreja. A república, então, acabou parecendo aos olhos
do alto escalão, do bispado principalmente, da Igreja Católica, acabou aparecendo como uma forma mais de se conquistar maior autonomia religiosa. A segunda questão, então, saindo da religiosa, agora vamos para a questão militar, que é uma série de incidentes entre oficiais do Exército Brasileiro e o governo imperial que vai ocorrer entre os anos de 1886 e 1887. Os militares estavam muito insatisfeitos com a autoridade imperial por causa de questões como, por exemplo, revisão de aposentadoria, valorização salarial, reconhecimento dos esforços que eles tiveram durante a Guerra do Paraguai. Tudo isso, em suma, refletia um crescente sentimento que as Forças Armadas brasileiras tinham de estarem sendo excluídas da participação na vida política e pública do país. E isso vai ser basicamente, e nos anos seguintes, vai se tornar a tônica da história nacional. Ou seja, a partir desse momento, os militares vão cada vez mais quererem participar da vida política e pública do país, muitas vezes intervindo em ocasiões como a proclamação da República, o tenentismo, o golpe de 64, a derrubada de Getúlio Vargas, tudo isso aí, ocasiões em que o exército não gostou muito dos rumos que a política que o Brasil estava tomando, se sentiu muito excluído e resolveu tomar as rédeas da situação. Os historiadores apontam na história nacional como um primeiro momento de grande intervenção, o primeiro grande momento de intervenção militar mesmo na história do país, como sendo realmente a proclamação da República. A partir daí vão ser uma série de momentos, os primeiros presidentes do Brasil serem generais, marechais, enfim. Tudo isso aí apontando para essa questão em que os militares estavam desejosos de cada vez mais estarem presentes e atuantes na vida política e pública do Brasil. Esse evento, então, vai agravar a crise política e vai contribuir para a proclamação da República em 1889. Por fim, nós temos a questão dos escravos, que se refere principalmente a essa questão em que da abolição gradual da escravidão no Brasil, que culminou na promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888. A abolição foi um processo gradual, começou lá atrás com o decreto Bill Alberdin, depois Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, e por fim a Lei Áurea, que soltou todos os escravos de vez. A abolição da escravidão é vista como o fator derradeiro para a queda do Império, principalmente para o golpe em si, pois a perda de apoio do governo junto à Igreja e o Exército acabou forçando a monarquia a se apoiar nas elites, que eram em sua maioria escravocratas. Só que então, quando se abole a escravidão, as elites também deixam de apoiar a monarquia. Então, esse tripé que sustentava a monarquia, igreja, exército, elites, acaba sendo diluído com o passar dos anos. E isso abre caminho para a formação de um novo modelo político que pudesse manter certas características, certos status que as elites, que o exército, que a igreja gostaria de ver nesse novo governo, como por exemplo autonomia entre igreja e Estado, na questão dos militares, maior participação na vida política, e na questão das elites continuarem a ter influência muito grande nos assuntos políticos, serem os que estão mexendo as cordinhas dos políticos por trás dos panos. Nós também podemos ver que em finais de reinado, Dom Pedro pouco fez pela sua continuidade. Nesse momento, já era certo que haviam movimentações para a instauração de uma república. Dom Pedro II foi avisado, estava ciente disso. Só que ao ver dele, a monarquia estava condenada a morrer junto com ele, porque ele não via Isabel como uma sucessora adequada ou que seria minimamente aceita. Então estava certo de que no momento em que ele morresse, o império acabaria junto com ele. Então ele naturalmente continuava cumprindo seus deveres como imperador, porém sem aquele entusiasmo, de uma forma apática. Ele pouco fez no final de seu reinado realmente para acabar com essas revoltas republicanas. Por isso que também muitos historiadores também apontam como um quarto fator, além dessas três questões, um quarto fator também seria essa falta de ação que Dom Pedro II teve. De certa forma, esse desejo que Dom Pedro II tinha de acabar com ele mesmo, o Império do Brasil, não ter que passar por toda uma
uma disputa, que no final das contas acabaria dando no mesmo lugar aos seus olhos. Então, quando houve a oportunidade dele sair de uma vez, ele saiu. E isso aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca resultará na deposição de Dom Pedro II e na instauração do modelo republicano no Brasil. A família real foi condenada ao exílio, iniciando então uma nova fase na história do país. Agora, o que acontece depois disso? Como que foi os primeiros anos da República no Brasil, a Constituição de 1891, a presidência de Marechal Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, a revolta da Armada, a revolta da vacina, as reformas no Rio de Janeiro, questão social, caso de polícia, tudo isso são assuntos de um próximo vídeo. Obrigado por me assistirem até aqui, espero que tenham gostado. Valeu, falou, tchau.